Quem se lembra em 2013, quando o Edward Snowden soou os alarmes para avisar a sociedade civil de que a gente estava sob vigilância dos nossos respectivos governos? Quando o Snowden fez todas essas acusações, ele usou um chat, um aplicativo de mensagens criptografado para se comunicar com os jornalistas que foram transmitindo esse recado dele ao redor do mundo. Quem se lembra também, agora no ano passado, ainda nesse governo Trump, quando o secretário da Defesa, o Pete Hegseth, entre outros membros do governo, usaram esse mesmo aplicativo de mensagens criptografadas, o Signal, para trocar informações ultra confidenciais sobre uma operação militar que os Estados Unidos ia executar no Oriente Médio. O problema aqui foi que uma das pessoas que estava nesse chat, nesse grupo de mensagens, incluiu sem querer o editor de uma publicação americana de alta circulação, o The Atlantic, e ele acabou tendo acesso a todas essas mensagens. Não era o canal certo para o secretário da Defesa ou para os membros do governo estarem discutindo informações ultra confidenciais sobre um exercício militar. Isso devia ter sido feito dentro dos canais oficiais do governo americano. No entanto, o fato de que foi o Signal que esses executivos do governo decidiram usar para se comunicar sobre algo tão delicado e confidencial, diz tudo sobre os valores e a missão do Signal e sobre os valores e a missão da presidente do Signal e da fundação Signal, que é a Meredith Whittaker. A Meredith Whittaker é uma personagem que vale a pena prestar atenção. Ela fala sobre tecnologia, especificamente sobre privacidade, e tem um discurso bem inflamatório. Eu digo inflamatório porque ela precisa se fazer perceber contra as gigantes de tecnologia, entre outros, com relação à vigilância, tanto a vigilância de marketing daquelas empresas que usam as nossas informações e os nossos dados para suas estratégias de marketing, quanto as empresas que estão desenvolvendo as tecnologias, a Google, a Meta, entre tantas outras, a OpenAI, a Anthropic, que estão desenvolvendo tecnologias e que precisam, junto com essas tecnologias, desenvolver os controles de privacidade para os usuários. E quando eu falo sobre usuários e quando eu falar sobre consumidor, nesse vídeo eu falo sobre nós, sobre a sociedade civil. O Signal, para diferenciar ele do WhatsApp, ele é um aplicativo de mensagens criptografado end-to-end, quer dizer, só tem acesso ao conteúdo dessas mensagens quem enviou e quem recebeu a mensagem. No entanto, o WhatsApp e outros aplicativos de mensagem, eles armazenam esses dados, portanto, eles sabem quem enviou a mensagem, em qual horário, para quem e se preciso for, por exemplo, a partir de um pedido judicial de quebra de sigilo, o WhatsApp tem acesso a essas informações, ele guardou essas informações e ele pode usá-las. Já o Signal se gira em torno, o modelo do Signal gira justamente em torno do fato de que ele não guarda quase nenhuma informação, então mesmo em caso de pedido judicial de quebra de sigilo, que por sinal, quando o Signal recebe, ele publica numa página do aplicativo, ele não costuma ter muitas informações ou quase nenhuma informação que ele pode entregar. Então esse é o modelo do Signal e é o único modelo que a Meredith Whittaker entende como sendo possível para preservar por completo a privacidade. Além de hoje, presidente da fundação Signal, a Meredith Whittaker já passou por outras empresas de tecnologia, inclusive a Google, onde ela liderou uma série de protestos para intervir no desenvolvimento de uma tecnologia que ou poderia vir a ferir a privacidade do consumidor, ou então tecnologias, por exemplo, como alinhada com o Dario Amodei da Anthropic, que sempre fala contra essa ideia de dar plenos poderes e amplos poderes para uma inteligência artificial ou para um agente disparar uma arma, tomar uma decisão de matar. E a gente já falou sobre isso, acho que num vídeo anterior. A gente já viu um momento aqui onde o governo americano negou contratos comerciais com a Anthropic justamente porque eles não estavam dispostos a negociar essa ideia de o governo não pode fazer o que ele quiser com essa tecnologia, ele precisa operar dentro de de certos limites e fronteiras éticas, inclusive. Então, e aí a gente viu logo em seguida o Sam Altman da OpenAI dizer o contrário, que ele estava disposto a assinar esses contratos com os mais diversos órgãos do governo e que a tecnologia da OpenAI poderia ser usada, enfim, para que o governo bem entendesse.
E aí, quando a gente fala sobre governo, a gente viu também recentemente numa conferência de inteligência artificial na China, o presidente chinês falar sobre inteligência artificial, como ele sempre fala, reforçando o discurso de que essa deveria ser uma ferramenta usada para o bem público, que até então está muito alinhada com o discurso de todas as outras empresas de tecnologia, a OpenAI do ChatGPT, a Anthropic do Claude e assim por diante. Mas ele adiciona que essa tecnologia, um ponto muito importante, é que essa tecnologia não deveria ser controlada pelo setor privado, que tem seus próprios interesses em vista, e sim controlado pelo governo. E não um único governo, mas todos os governos, e ele propõe que o mundo inteiro faça isso de forma coordenada. Talvez esse seja assunto para um outro vídeo inteiro, mas o que vale dizer aqui é, ele fala sobre inteligência artificial de duas formas. A primeira delas é para uso em benefício da sociedade, para melhorar os serviços de saúde, de transporte, sistema financeiro e assim por diante. E a outra é como uma ferramenta de governança, para controlar as comunicações e a boa ordem do funcionamento da China. E aí também a gente consegue fazer um contraponto muito interessante entre o mal que a sociedade chinesa tem que encarar, com todo esse poder centralizado na mão do governo, e o mal que a sociedade americana, especificamente, pelo menos no que diz respeito ao desenvolvimento de inteligência artificial, o mal que a sociedade americana tem que encarar com todo esse poder concentrado na mão de alguns poucos empresários e de algumas poucas empresas. Em tempo, eu ainda acho que aqui a gente pode controlar um pouco melhor a atuação dessas empresas, porque o governo tem uma voz, o governo tem uma parceria com esse setor e no final do dia o governo, pelo menos os representantes desse governo, são eleitos por nós. Portanto, eu acho que fazer o nosso papel tem a ver com ouvir os discursos de pessoas como Meredith Whittaker e depois ouvir os discursos, as respostas de pessoas como os CEOs das grandes empresas de tecnologia que vão controlar muito o rumo dessas tecnologias daqui para frente.